Então, o que acontece? A maioria das pessoas, a população em si, elas acham que a questão do abuso sexual infantil está distante. Isso acontece só lá no outro estado, no outro país, e sabe? E o risco está mais próximo do que ela pode imaginar. Sim. Né? Mais de 80% dos casos de abuso acontece dentro do ambiente familiar. A pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente, tá começando hoje mais um Pra Toda Leste. Tu já tá vendo quem que tá aqui com a gente, é ela mesma, a Bruna Florduardo, é a idealizadora do Guardiões da Inocência, né, Bruna? Antes de eu fazer a primeira pergunta pra ela e te apresentar um pouquinho mais, deixa eu agradecer a produtora que tá produzindo todo o nosso podcast, a edição desse vídeo, todos os cortes que você vai ver. Já segue a Una Produções. Tá subindo o QR Code aqui, mas eu vou pedir também pro Fernando colocar o arroba pra você ir direto no Instagram, @Una Produções, Una com 2 N's, tá? Já aproveitando também, se inscreve no nosso canal, já ativa a notificação e segue a gente ali no Insta, tá? @Patodaleste. Bora lá então, Bruna. Esse projeto que você faz, tu me contou que é uma história longa já, né? Desde sempre você gostou de estar envolvida nesse tipo de assuntos, envolvendo crianças com vulnerabilidade, você sempre esteve engajada nisso, né? Mas vai completar 2 anos que o projeto Guardiões da Inocência se tornou público, né? Que você realmente começou a estudar mais sobre, se posicionar mais sobre isso também. O que é o Guardiões da Inocência para o pessoal começar a entender? Porque quem já te segue já tá acostumado. Também vai subir um QR Code com o teu Insta também, tá? Certo. Mas pode contar o que é pra gente. Obrigada, primeiramente obrigada pela oportunidade, obrigada a você por estar acompanhando esse assunto, esse podcast que é tão importante, né? Vou me apresentar primeiramente, eu me chamo Bruna Florduardo, sou pedagoga, educadora emocional, sexual com foco na prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil e idealizadora, como você falou, do projeto Guardiões da Inocência. O projeto Guardiões da Inocência, ele tem como objetivo levar informação e conhecimento no que diz respeito à educação emocional, sexual, com foco na prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Então, o que o projeto faz? Ele leva, através da minha pessoa como idealizadora, palestras lúdicas para as crianças, abordando temas como autoconhecimento, limite corporal, consentimento, segredo bom, segredo ruim, toque do sim, toque do não, rede de proteção, canais de denúncias, enfim, uma infinidade de assuntos extremamente importantes para as crianças. Não somente com as crianças, né, o trabalho, assim como também realizo oficinas, né, chamada Meu Corpo, Minhas Emoções. Legal. Mas também levamos conhecimento e informação para o público adulto, né? Então, rodas de conversas, palestras, treinamentos, enfim, para pais, educadores e todos os profissionais que atuam diretamente com crianças. Legal, Bruna, parabéns por esse projeto, por essa movimentação toda, né? Também te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. E além do projeto, eu queria saber, assim, quais que são os principais pilares que vão sustentar esse projeto? Porque é um projeto social sem fins lucrativos, né? Então, hoje eu posso dizer que a nossa missão é alcançar o maior número de crianças possível, né, com educação emocional e educação sexual. E antes, né, de falar mais a respeito, eu gostaria de deixar claro, porque muitas pessoas, elas confundem educação sexual, elas acham que educação sexual é falar sobre sexo com as crianças, e não é. É exatamente isso, né, que eu falei ali em relação que a gente trabalha nas palestras lúdicas. É falar para a criança o nome correto das partes do corpo, ensinar sobre limite corporal, fazer com que elas saibam diferenciar toques abusivos de toques de cuidado, empoderar essa criança para que ela saiba que ela pode dizer não se alguém porventura vier, né, querer desrespeitar o corpo dela. Então, assim, hoje até está sendo trocado um pouco esse termo, né, de educação sexual para educação em sexualidade. Porque quando a gente fala sobre sexualidade, as pessoas, elas também têm uma ideia errada do que é sexualidade. A forma como eu me comunico com você, Sim. A forma como eu gosto de ser tocada, a forma como eu me visto, como eu me expresso, tudo isso é sexualidade, né? Então, assim, a gente precisa, desde criança, abordar esses temas junto à criança para que ela possa se reconhecer, né? Para que ela possa saber a identidade dela, né? E
no nosso caso, o foco na prevenção e ela saber se proteger e reconhecer situações de risco. Então, hoje, a missão do projeto é alcançar o maior número de possível de crianças, conscientizar a população de uma forma geral, levar informação, conhecimento para os pais, para os profissionais, porque o que acontece? Eu sempre digo assim, que não adianta desenvolver habilidades de autoproteção nas crianças se os adultos, né, ao redor dessa criança não ou melhor, colocarem essa criança em uma situação de vulnerabilidade, porque a criança ela não consegue se proteger sozinha, né? A gente faz com que ela saiba identificar, que ela sabe fazer com que ela saiba reconhecer situações de riscos, mas esse adulto que está ao redor, a rede de proteção que a gente chama, né, precisa estar consciente e informada para que possa, de fato, proteger essa criança. Então, assim, eu ensino a criança a reconhecer as emoções, eu ensino a criança a reconhecer o seu corpo, né, a nomear corretamente, mas se esse adulto ao redor dessa criança não tiver a informação adequada, ele vai invalidar a fala da criança. Por exemplo, a criança chega para o pai e para a mãe e diz, olha, o tio me tocou dessa forma, ou eu me senti assim. Aí o pai e a mãe chegam e diz, para com isso, é só uma brincadeira, para de bobiça, né, não é nada demais. Invalida a emoção ou a fala da criança. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer junto com as crianças e junto com a comunidade, com a rede de proteção, com a sociedade no geral. Porque eu sempre digo assim, que ninguém consegue proteger uma criança sozinha. Sabe? Por mais que o pai e a mãe em casa informe, eduque, né? No dia a dia, aproveitando situações da rotina, que nós vamos falar mais sobre isso, provavelmente. Mas o que acontece? Essa criança não vai ficar sob os cuidados dos pais, né, 24 horas. Ela vai estar na escola, ela vai estar na igreja, ela vai estar num espaço de recreação. Então, o quanto é importante cada profissional, cada pessoa, nas mais diferentes esferas da sociedade, todos, né, de forma unânime, estarem conscientes e informados para que haja uma proteção de fato. Massa, Bruna. E como é que você sente, assim, que é a aceitação das crianças nessas palestras? Porque como a gente falou no off, a gente acha que vai ter aquela aversão ao assunto, mas geralmente é diferente, né? Então, as crianças, elas amam. Não somente as crianças, mas diversas vezes, assim, quando eu vou fazer palestras lúdicas, normalmente, né, na verdade sempre, as crianças estão acompanhadas ali de algum responsável. Sim. Se for na escola, vai ter as professoras, a gestão escolar. Se for na igreja, vai ter os líderes. Se for em qualquer lugar, sempre vai ter adultos. E esses adultos, assim como as crianças, eles ficam encantados. Porque o que acontece? Por isso que se chama palestra lúdica, né? Porque não deixa de ser uma palestra, mas tem toda uma ludicidade junto. Uma história, envolvimento. E sim, tem teatro de bonecos, tem contação de história, tem música, tem dança, tem toda ali uma performance, né, envolvendo arte. Então, elas ficam encantadas, elas riem, elas participam, elas dançam junto, é muito gostoso. Eu, Bruna, me divirto junto com elas. Eu então, acredito. assim, é maravilhoso. E assim, Bruna, tu tem filhos? Tenho um menino de 5 anos. E a aceitação dele vendo isso deve ser extraordinária também. Sente orgulhoso pra caramba, com certeza. Eu digo que ele é um guardião mirim, né? Ele, quando vê a cor laranja, que é a cor do nosso projeto, ele fala assim, mãe, o guardião, mãe, os guardiões, né? Então, assim, uma vez ele falou, a minha mãe salva crianças. Ai, então, assim, as crianças, elas absorvem, né, aquilo que a gente vivencia, né? Eu sempre digo que, até existe uma frase, eu não me lembro qual é o autor, mas que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, assim, o que a gente faz influencia muito, né, na cosmovisão que as nossas crianças têm de mundo. Totalmente. E assim, Bruna, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre o Guardiões da Inocência, porque a gente poderia fazer um podcast só pra esse tema e talvez não daria pra gente terminar em um podcast só sobre esse teu projeto que é tão bonito mesmo. Mas, recentemente, você divulgou um caso sobre o celular que tava num local público, né? Oi, gente. Eu estou tremendo. Não consigo nem segurar a câmera. Algo muito sério aconteceu comigo. Agora, não consigo segurar. Já chamei a polícia. E assim que conseguir, eu compartilho com você. Gente, aqui está o lixo do banheiro.
eu olhei e vi uma coisa estranha aqui. Olha, gente, um celular disfarçado, virado, não consigo parar de tremer. Ó, um celular virado para quem está no vaso sanitário, quem tira a roupa, que grava tudo. Quando eu cheguei aqui no estabelecimento, eu disse que viria ao banheiro um menino, um funcionário aqui, não sei o que ele faz, estava arrumando as mesas quando eu cheguei lá fora. Ele disse só um pouquinho, só um momentinho, e veio, correu aqui no banheiro e depois saiu. Tem tudo para esse celular ser dele. Vou deixar aqui bem do jeito. Como é que foi pra ti, naquele momento, tomar a decisão de, cara, vou tornar isso aqui público? Que absurdo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, né, esse caso aí que aconteceu, eu posso até começar, né, a falar sobre isso dizendo que foi uma situação complicada, né, uma situação muito chata, inaceitável, né, inadmissível, mas que teve um propósito por trás disso, né, em relação à repercussão. Eu não cheguei a pensar, né, que eu iria gravar para repercutir, enfim. O que aconteceu de fato é que quando eu vi, eu estava dentro de uma cilada, né, eu estava dentro de uma situação que não dá nem tempo de pensar, né? Então, assim, eu acredito que o fato de eu estudar, né, ser uma área de pesquisa, a questão da violação dos direitos, exploração sexual, comportamento de abusadores, de pedófilos e tudo mais, eu já estava um pouco mais preparada para identificar uma situação como essa. Já é de costume meu, sempre que eu entro em um banheiro, dar uma checada no ambiente, eu olho tudo. Inclusive, quando eu cheguei vou começar pelo início, né? Fica à vontade. Quando eu cheguei nesse estabelecimento, eu informei esse rapaz que eu precisava usar o banheiro, ele pediu, só um momentinho, entrou dentro do banheiro, ficou um tempo e saiu. Eu achei estranho. Mas assim, é um estabelecimento pequeno, onde eu sei que em casos como esse, um funcionário tem diversas funções, né, dentro de uma empresa. E, enfim, o que eu pensei, foi abastecer um papel higiênico, foi organizar alguma coisa ali que estava fora do lugar, enfim. Mas quando eu entrei dentro do banheiro, eu senti algo, sabe? Tipo, uma opressão, assim, como se eu estivesse sendo vigiada. Mas dei uma checada, como sempre e tal. Não vi nada. Quando eu sentei, que eu fiquei, né, assim, numa postura na altura do lixeiro, e eu olhei e eu falei, caramba, tem alguma coisa nesse lixo. Aí eu olhei assim e disse, nossa, parece que tem um celular. Me vesti, eu já tava meio assim, né, meio desconfiada. E fui até o lixeiro. Quando eu cheguei ali, eu vi que tinha um celular, né, ele enrolou um saco de lixo ao redor do celular e deixou só a câmera. Mas assim, dava pra ver, sabe? E na mesma hora, liguei pra polícia, eu falei, olha, envia uma viatura, porque tem um celular aqui no lixeiro. De dentro do banheiro. De dentro do banheiro. Eu falei, manda uma viatura, porque tem um celular aqui dentro do banheiro, tá virado aqui com a câmera, né, pra quem está utilizando o vaso sanitário. Eu suspeito que seja do funcionário, teve um funcionário que entrou aqui antes de mim no banheiro. E, enfim, daí a policial no telefone falou, não, moça, tudo bem, a gente tá mandando e você aguarda, né, no local. Eu falei, tudo bem. Aí eu ia ficar aguardando dentro do banheiro, mas eu lembrei que tinha uma caixa dentro do projeto, uma caixa do projeto em cima de uma das mesas ali da pastelaria, né? Agora eu posso falar porque eles já se manifestaram e tudo mais. Aí eu abri a porta. No que eu abri a porta, o cara já tava na porta. Tava esperando. Esperando pra entrar. Ele tava literalmente pra entrar, provavelmente pra recolher o celular, né? E aí, quando eu dei de cara com ele, eu falei, moço, pode sentar aqui agora, porque eu já chamei a polícia. Aí ele ficou assustado, sentou e ficou. Aí eu perguntei pra ele, o que você faz com... Por que você fez isso? Aí ele ficou, né, assim, muito... e eu perguntei, é a primeira vez? Há quanto tempo você faz isso? Essa foi a pergunta. Há quanto tempo você faz isso? É a primeira vez, disse ele. O que você faz com essas filmagens, com essas imagens? É para consumo próprio, muito bem preparado, sabe? Eu senti. Enfim, aguardando, daí eu, né, perguntei quem que era o responsável pelo estabelecimento, veio a mãe do dono, ela, na mesma hora, né, falava assim pra ele, é teu esse celular? Ele confirmava que era dele.
Ela dizia, tadinha, ela ficou muito nervosa, ela falou assim, eu não acredito, eu confiava tanto em ti, sabe? E nesse meio tempo aí chegou a polícia, assim que a polícia chegou, né, pediu a senha do celular dele, ele abriu, né, de forma voluntária, passou a senha, a polícia abriu e viu que não era a primeira vez, que ele já vinha fazendo isso há algum tempo. Que absurdo. Como esse estabelecimento fica de frente para uma escola, então assim, frequenta adolescentes, Nossa. crianças, as mães, né, que atravessam a rua para fazer um lanchinho, daí a criança já quer usar o banheiro, enfim. Assim, uma situação muito delicada, muito grave, né? E, enfim, quando a polícia tava ali no local, conversando com ele, olhando o celular, eu fui até o banheiro masculino para ver se também não tinha um telefone ali gravando o banheiro masculino, né? Vai que... Sim. Enfim, porque eu sei que eles são muito criativos, eles estudam e estão anos-luz à nossa frente, Com inclusive. certeza. E eu sempre digo assim, que a falta de informação por parte da população facilita a atuação deles. Totalmente. Eu sempre digo que as crianças, é uma das coisas que eu luto pela inocência das crianças, mas os adultos não podem ser inocentes. Eles precisam estar preparados para combater, para o enfrentamento e para proteger as crianças. E não só as crianças, mas nós mesmos. Exato. Né? Então, de forma resumida, ele já tinha passagem, né? Por essa mesma situação? Não, por estelionato. Tinha outros boletins de ocorrência feito contra ele em outros locais de trabalho, que ele trabalhou como garçom, auxiliar de cozinha e tudo mais. Com a repercussão do vídeo, outras vítimas identificaram, né, a roupa dele, que estiveram lá no local, identificaram o estabelecimento mesmo, eu não mencionando primeiramente ali o estabelecimento, fizeram um boletim de ocorrência também. E a pergunta que você fez, né, que foi ali como, se eu cheguei a pensar na Isso. repercussão, não. Primeiramente eu pensei, vou gravar aqui para ter uma prova, porque no Brasil que a gente vive, infelizmente, a gente precisa ter provas. Então, eu gravei e pensei, vou colocar nos meus stories. Coloquei apenas uma parte ali, falando, pessoal, acabou de acontecer uma situação comigo, em breve compartilho com vocês. E aí, fiz acompanhei toda a ocorrência, os policiais pediram para mim me dirigir junto com ele ao 7º DP aqui de Joinville. No aguardar lá, eu pensei, vou gravar um vídeo explicando melhor, vou criar um Reels e colocar ali como alerta para os meus seguidores. Sim. E fiz e publiquei. Até demorei, porque a internet lá tava lenta e tudo mais. Quando eu publiquei, viralizou, né? Então, assim, voltando ao início da minha fala, né? Foi algo ruim que aconteceu, mas serviu de um grande alerta para muitas mulheres, muitas crianças, eu soube de adolescente que queria pedir 1 minuto, né, dentro da sala de aula para compartilhar com as amiguinhas, para sempre olharem, né, dentro dos banheiros, né, ter esse cuidado. Jovens, enfim, então assim, repercutiu nacionalmente e até fora do país. Eu já recebi mensagem dizendo, olha, Bruna, aqui, né, tá correndo o teu vídeo e tudo mais. Então, assim, foi uma situação horrível, inadmissível, foi. Mas, assim, o alerta que isso gerou, e aproveitando o gancho, Por favor. né, eu gostaria de deixar aqui, né, um alerta para quem está assistindo esse podcast, que esse cuidado não serve só para dentro dos banheiros, sabe? Mas dentro de provadores de loja. Sim. Todo lugar que você vai expor a sua nudez, né? Então, assim, eu vou provar uma lingerie. Já olhei dentro do provador, não tem nenhuma câmera. Mas aonde que fica essa câmera dentro do estabelecimento? Né? Até teve uma seguidora que ela fez um comentário ali, né, dizendo que em uma situação, numa loja de lingerie, ela viu que tinha a câmera dentro da loja apontada para dentro do provador. Então a câmera não estava dentro do provador, mas estava na loja, né, virada para o provador. Então, assim, quartos de hotel, Airbnb, banheiros, todo local que você vai expor a sua nudez, você dá uma checada. Então, assim, Bruno, o que eu devo perceber? Sabe? Eletrônicos fora do lugar, né? Que não faz sentido ele estar ali. Interruptores, né? Quadros. Enfim, tudo que tem um buraquinho, você dá uma checada, sabe? Pra ver se não tem uma câmera implantada ali. Parece exagero? Sim. Parece, mas não é. Sabe? É exatamente por as pessoas acharem que, muitas vezes, falar sobre abuso sexual infantil, falar sobre câmeras, né? Esse cuidado, esse alerta, parece ser exagero, às vezes parece, mas é necessário.
Porque essa falta de cuidado é o que facilita a Total. atuação desses abusadores, desses predadores. E assim, é exagero até acontecer com aquela pessoa, né? Porque eu acredito que quando você está nessa posição, é algo que você se sente totalmente violado. E me desculpa falar dessa forma, mas que bom que aconteceu com você. Por você já ter esse estudo, essa consciência, essa noção e essa percepção de todos os riscos que podem acontecer. Como você mesmo disse, foi pego no celular dele, sei lá quanto tempo que ele já fazia isso. Quantas pessoas já tinham passado por ali e não tinham percebido isso. Não tinham se dado conta, né? Então, que bom que você caiu lá naquele momento e aconteceu para que pudesse dar esse alerta, né? E que outras pessoas também conseguissem já passar essas outras situações que aconteceram para mostrar que, cara, não foi só com você. Cara, nós mulheres acontece isso diariamente. É algo que a gente vive todos os dias tendo que ter esse cuidado. Não só mulheres, né? Mas, assim, mulheres, crianças, pessoas com mais vulnerabilidade, né? Então, é extremamente importante e necessário a gente trazer esses pontos para dar esse alerta cada vez mais. E o que você percebe, Bruna, é que os pais hoje acabam não enxergando. Assim, é tão óbvio, sabe? Que nas tuas palestras você fala, que você orienta e, assim, que você percebe, porque você consegue gerar um diálogo, né, com os pais, até com as próprias crianças, que você percebe que ainda não é enxergado por eles. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, a população em si, elas acham que a questão do abuso sexual infantil está distante. Isso acontece só lá no outro estado, no outro país. E, sabe, e o risco tá mais próximo do que ela pode imaginar, Sim. né? Mais de 80% dos casos de abuso acontece dentro do ambiente familiar. Sim. E por que dentro do ambiente familiar? Porque as pessoas estão relaxadas, achando que todo mundo é do bem, que todo mundo... O que eu não seria capaz de fazer com uma criança, eu acho que ninguém é capaz de fazer. Tem uma... Não é uma história... Como eu posso dizer? Vou dizer que é uma história que eu aprendi com um amigo policial meu, que fala assim, da ovelha, do cão pastor e do lobo. A ovelha é aquela que fica assim, achando que o mundo é maravilhoso e que não existe maldade. Tudo lindo e maravilhoso. O cão pastor é aquele cão do bem, mas ele é treinado para enfrentar e se posicionar quando necessário. Inclusive, ele é até confundido achando que, ele é do mal. Não, é que ele é bem, mas ele consegue perceber, né, o mal e atacar se for necessário. E existe o lobo, que é aquele que tem mau caráter, que fica só esperando uma oportunidade, uma brecha para praticar o mal. Nós não podemos ser o lobo, mas também nós não podemos ser a ovelha. Nós precisamos ser esse cão treinado. Não comparando a gente com animais, né? Sim. Mas esse posicionamento de eu ser uma pessoa do bem, mas uma pessoa capacitada, com conhecimento qualificado, treinada para me posicionar e atacar, se for preciso, para proteger a mim, ou proteger uma criança, ou proteger alguém que está em uma situação de vulnerabilidade. E assim, acho que o maior medo também, eu não sei se é um medo ou uma trava, ou o que acontece na mente, assim, dos adultos mesmo, da sociedade como um todo, porque existe um medo muito grande de reagir a algumas situações. De tipo assim, ai não, mas... sei lá, o que pode acontecer depois? Eu digo isso porque eu, quando criança, passei por algumas situações no qual eu cheguei para os meus pais e falei, tá acontecendo isso. Não dessa forma, mas da forma como criança. E eu lembro nitidamente também, o mesmo ponto que você falou no início. A minha mãe e tanto meu pai, tipo assim, ai não, para, capaz, não foi isso, sabe? Invalidando o que eu tava passando. Então, às vezes não é uma não querer ouvir, mas é não saber como reagir àquela situação. Então, eles acabam preferindo silenciar a criança porque é mais fácil, digamos assim, né? Então, isso de ser dentro de casa, de ser próximo, é totalmente porque é onde a criança também vai se sentir como se fosse protegida, né? Seria o correto ela estar protegida nessa situação também, né? Então que a gente possa reagir mais e não ficar com medo do que os outros vão pensar ou de quem, principalmente quando se trata de familiares, né? Porque o meu caso mesmo foi se tratando de um familiar onde até hoje ele pode frequentar a casa dos meus pais e eu sofri situação de abuso mesmo por 4 anos eu fui abusada por essa pessoa e...
E eu acredito que existiu, assim, dos meus pais, além dessa resistência de reagir, também cara, isso não pode estar acontecendo. Essa pessoa Estado de não pode ter negação. feito isso, Uhum. sabe? E, cara, eu sei o que eu passei, eu sei o que ele fez com outras pessoas também. E hoje eu falo abertamente sobre isso. Mas muito tempo, essa minha história ficou numa caixinha de esquecimento da minha própria negação para eu conseguir também conviver em sociedade, para que isso não me travasse. Mas existiu essa situação, eu fui silenciada e eu percebo hoje, eu como adulta, como também estudo sobre esses assuntos e falo sobre esses assuntos, eu percebo que os meus pais até hoje ficam em estado de negação. Eles não negam que não aconteceu, hoje eles não falam mais pra mim que não aconteceu, não foi isso, mas eles também não admitem e não reagem àquela pessoa que fez isso, entendeu? Então, é um problema absurdo, principalmente porque hoje eu tenho uma filha. E eu digo, essa pessoa, enquanto eu estiver presente na casa deles, por exemplo, eu não quero que ele pise lá, porque se ele fez comigo... Por que não vai acontecer com outra? Não Muitas só comigo, outras. porque eu sei que ele fez com outras pessoas também. Então, hoje eu me posiciono dessa forma, né? E é muito complicado porque comigo aconteceu isso e eu já ouvi muitas histórias, principalmente dentro de casa, com tios, com primos, né? Até com pais, mães que fazem isso também. E é absurdo como é que fica a cabecinha da criança, né? E assim, Bruna, esse assunto de abuso, ele realmente me pega muito, assim, porque é algo que... a gente às vezes não sabe nem como falar para as crianças. Eu falo por mim mesmo, porque eu tenho uma filha e eu procuro sempre orientar ela de uma forma preventiva para que ela perceba, né? Ela só tem 3 anos, mas muitas percepções ela já tem e ela já tem conhecimento, principalmente quando alguém fala alguma coisa que ela não gosta, quando eu chego em casa ela já vem me fofocar. E eu quero que ela fale mesmo, sabe? Eu escuto ela, eu dou essa atenção. E ela, assim, até um toque mais forte, por exemplo, ela pegar no braço, ela já fala, mamãe, o vovô segurou forte aqui em mim. Então, tipo assim, ela já vem me falando Ótimo. situações, assim, que ela acha que pode ser alguma coisa que é errado, né? Uhum. Então, as pessoas ouvirem mais as suas crianças e trabalhar mais também essa escutatória, principalmente nessa fase onde eles não sabem identificar, né? E como é que a gente pode falar sobre esse abuso e prevenção com as crianças sem gerar medo ou algum afastamento, né? Sim. Então, olha, não existe o segredo, né? Às vezes o simples, as pessoas acham, é complexo falar sobre educação protetiva, educação preventiva, sobre educação emocional, e é tão simples, né? Por que que eu digo isso? Porque é você aproveitar situações do dia a dia para ensinar a criança. Por exemplo, tá dando banhinho numa criança pequenininha, filha, essa aqui é a tua parte íntima, o nome dela é vulva. Às vezes, os pais têm até dificuldade porque nem eles mesmos sabem, né? Hoje, eu tiro por mim, né? Eu fui descobrir que o nome da parte íntima da mulher era vulva na fase adulta. Sim. A gente achava que era vagina, né? Então, assim, já começar a ensinar o correto, né? Olha, filha, esse aqui é a tua parte íntima chamada vulva. Aqui, ninguém pode tocar. Só fulano, né? O papai, ou, né? Quem faz parte da rede da proteção da criança que ela pode confiar. Mas ainda assim, filha, essas pessoas só podem tocar se for para limpar, lavar ou passar um remedinho. Carinho nessas partes do corpo são proibidas. E aí, se o pai, essa mãe, né, souber, musiquinhas. A criança, ela aprende Adora. muito através da musicalização. Eu uso muito nas palestras lúdicas. Tanto que eu começo com música e dança e termino com música e dança. Então, assim, carinho não pode ser segredo. Já vai abordando sobre o segredo, que carinho, que toque nessas partes do corpo não podem ser um segredo, não podem acontecer. Mesmo que seja gostoso tocar nessa parte do corpo, as pessoas não podem, só a criança que tem autorização, que ela pode tocar, né? Então, assim, aproveitar situações do dia a dia, né? A criança vai pra escola, filho, somente a professora que pode mexer, que ela pode tocar pra limpar ou passar um remedinho. Esse toque é sempre rapidinho, sabe? Aproveitar situações do dia a dia mesmo. E não, digamos assim, querer fazer uma palestra para criança na hora do banho, uma palestra para criança na hora que tá indo para a escola, né? Não, digamos assim, informações pequenas,
E repetitivas, porque a repetição, ela é pedagógica. Então, eu repito hoje, repito amanhã, daqui a pouco não vai precisar falar mais, que ela mesma já vai dizer. O meu menino, ele diz, mãe, aqui ninguém pode mexer, né? Isso mesmo, filho. Né? Então, assim, aproveitar situações do dia a dia, também a questão das emoções. Bruno, o que tem a ver educação emocional com educação preventiva? Tem tudo a ver, né? Porque as emoções, elas comunicam. Eu até uso uma gravatinha, assim, quando, né, faço palestra lúdica para as crianças, onde tem ali o semáforo, né? Sim. O vermelho, o amarelo, o verde. E eu digo que as nossas emoções são como um semáforo para o nosso corpo. Elas comunicam o que está acontecendo ao nosso redor. Então, se alguém, né, você pode falar para a criança, se alguém te tocar, filho, e você se sentir desconfortável, com medo, vergonha, assustado, esse toque é do não. Filho, se alguém te tocar e você se sentir especial, amada, respeitada, feliz, o seu coração ficar em paz, esse toque é do sim. E aí você vai, né, aproveitando a sua expressão facial para trazer leveza sobre o assunto, né? Para que ela consiga identificar o que é ruim e o que é certo e o que é certo e o que é ruim, né? Eu até agora dei uma travada porque eu lembrei de uma situação onde alguém falou assim, Bruna, vamos falar sobre o toque bom e o toque ruim. Como é que ela falou? Deixa eu lembrar aqui. Isso, toque bom, toque ruim. E eu falei, não, vamos falar sobre o toque do sim e o toque do não, porque nem todo abuso, ele é ruim. Às vezes, a pessoa não vai violentar a criança, abusar ela de uma forma que gere dor. E mesmo que não gere dor, que seja um toque prazeroso para a criança, porque que acontece? A criança, ela tem ligações nervosas. Embora ela não tenha a parte biológica preparada para uma relação sexual, eu fazer um carinho aqui, eu fazer um carinho ali, ou fazer um carinho lá, é o mesmo, a criança está sentindo carinho, que é gostoso, que alguém está cuidando dela. Inclusive, a criança que ela tem essa carência emocional, essa carência de atenção por parte dos pais, ela acaba se tornando mais vulnerável para esse abusador, né? Então, assim, o fato de aquele carinho ser gostoso não quer dizer que ele possa acontecer. É proibido, né? Então, assim, é o toque do sim e o toque do não. Eu sempre dou essa enfatizada, porque as pessoas, toque ruim. Às vezes, nem sempre esse toque é ruim. E, inclusive, muitos adultos, né? Muitas mulheres, elas se sentem culpadas até na adultidade, porque ela voltava naquele lugar, ela procurava esse abusador. Mas é porque ela não tinha o conhecimento de que aquilo ali era proibido, que tinha alguém ali se aproveitando da inocência e da vulnerabilidade dela, né? Então, assim, inclusive, os abusadores, eles usam esses argumentos. Mas você me procurou. Sim. Tá vendo? Você veio aqui. Você gosta, tá vendo? Então, ele aproveita para manipular essa criança, né, emocionalmente, psicologicamente, fazendo com que ela se sinta culpada, porque ela se sentindo culpada, ela não vai denunciar, ela não vai falar, né? Então, assim, é muito importante dizer, olha, é proibido. Nessas partes do corpo, é proibido. E assim, quais sinais que os pais podem também perceber, Bruna? Porque também existe uma dificuldade na identificação de quando tá acontecendo alguma coisa, né? E a criança, ela reage. Se há algo que ela não tá se sentindo confortável, principalmente se tratando de algo que tá sendo ruim, né? Tem crianças que não têm essa ponte de acesso com os pais, não consegue se sentir confortável e acolhida pelos pais para falar sobre esses assuntos, porque muitas vezes já foi silenciada por outras coisas, né? Então, quais sinais que esses pais podem perceber e dar aquele alerta, assim, de, opa, preciso ter uma atenção, uma conversa, ouvir mais? Certo. Eu sempre digo que a criança, ela usa as palavras como último recurso, né? Ela apresenta sinais, sintomas, né? E o que os pais, né, podem prestar atenção? A criança era uma criança calma, uma criança tranquila, e de repente ela teve uma mudança brusca de comportamento, começou a ficar agressiva, agitada, inquieta, né? É um sinal. Bruna, o meu filho, ele tá inquieto, ele tá agitado? Não, pode ter outras origens. Algo que a criança não está sabendo administrar emocionalmente, uma separação de pais, uma mudança de rotina, alguma outra coisa, pode ter, né? Mas assim, a gente precisa ter esse alerta para começar a perceber outras coisas em relação àquela criança. A criança, por exemplo, houve uma mudança no hábito alimentar. A criança gostava muito de um alimento, e de repente ela não se interessa.
mais por aquele alimento, né? Psicologicamente falando, tem crianças que elas param de comer tudo. Porque psicologicamente ela pensa, se eu parar de comer e emagrecer, esse abusador, ele vai olhar pra mim e eu não vou ser mais atraente pra ele. Ou então, ao inverso, eu vou começar a comer, de forma assim, desequilibrada, porque de repente eu ficando mais fortinha, né, sem tantas curvas, sei lá, o que passa na mente dela, ele não vai sentir mais atração por mim. Então, são coisas no inconsciente que acabam se manifestando nos sinais. Outra questão também é, por exemplo, o baixo rendimento escolar. E por que o baixo rendimento escolar, né? A criança teve como eu posso dizer, uma diferença brusca ali em relação às notas, a capacidade de concentração. Por quê? Porque essa criança, ela tá ali na escola pensando, meu Deus, quando chegar em casa, ou quando eu chegar lá, que eu vou encontrar com ele vai fazer isso. O que eu preciso fazer? Meu Deus, pra quem que eu vou pedir ajuda? Será que eu devo contar? Será que isso é certo? Então, ela fica tão preocupada, a capacidade dela de concentração fica tão assim, focada na questão do abuso, que ela não consegue se concentrar na atividade da escola, na prova, nos estudos, né? Então, isso também é um sinal que a gente deve prestar atenção. Insônia, pesadelos constantes, medo excessivo, né, de pessoas, de lugares, né? Eu conheci casos de criança que ela não podia ver uma cortina, né, que ela tinha pavor de chegar perto de uma cortina. Por quê? Porque o local onde aconteceu o abuso era perto de uma cortina, então ela gravou a cena daquela cortina, né, enfim. E muitos outros que, inclusive, na minha página no Instagram, vocês podem acompanhar ali, tem vários posts voltados ao assunto. Perfeito, Fê vai estar deixando também a descrição ali pro pessoal também poder acompanhar e identificar mais. Bruna, eu recebi uma pergunta aqui da produção. Para perguntar para ti de uma forma sincera, por qual motivo que você acredita que haja tanta aversão, tanto bloqueio, desinteresse dos pais em permitir a educação sexual aos filhos, né? Ensino à educação sexual. Porque no Brasil, em nível nacional, já foi falado sobre o tema e transformaram politicamente o assunto em outra coisa. Transformaram em algo oposto, como se fosse um ensino ao sexo. Como você falou, que o pessoal tem essa dificuldade de entender ensino à sexualidade como se você estivesse ensinando a criança a fazer sexo, né? Estivesse preparando ela para isso, e na verdade não foi, né? O que você acha desse bloqueio social? Eu acho que se resume em uma palavra: preconceito. Total. É quando eu tenho um pré-conceito de uma coisa que eu desconheço, né? Então, assim, esse preconceito é o que gera esse tabu. E o que acontece? Nós, na nossa infância, não fomos ensinados sobre o assunto. A gente já veio com esse tabu vindo dos nossos pais, né? E aí, o que acontece? A gente acaba replicando. Mas o que a gente precisa entender? Naquela época, os nossos pais não tinham acesso à informação como nós temos hoje, com a tecnologia, com a internet, com tantos livros, com tantos artigos e tudo mais. Então, assim, nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos quebrar pensando na proteção dos nossos filhos. E sabe o que é interessante? Que quando eu vou fazer palestras, né, com os pais, treinamentos, rodas de conversa, esses pais, eles vêm com esse preconceito, chegam às vezes meio tensos, mas quando você começa a abordar o assunto e desmistifica isso, eles começam a ficar encantados e se autodescobrir. Sabe? E o que acontece? Eles começam a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Que é falar sobre a natureza humana. Que é falar sobre algo que a gente convive todos os dias. Sim. E que é lindo. E que é maravilhoso. E às vezes eles ficam numa situação assim, tão assim... Oh, meu Deus, eu poderia ter protegido meu filho mais. Eu poderia ter abordado esse assunto lá no início. Né? Desde a gestação, desde do bebê, né? Dos primeiros dias da maternidade. E eu sempre, inclusive, reforço que o conhecimento, ele vem não para nos culpabilizar, não para nos culpar, mas para nos transformar. A partir do momento que eu tenho acesso à informação, aí sim, eu preciso, a partir daquele momento, me posicionar de forma diferente. Então, assim, é muito lindo ver essa transformação. É um trabalho que é de formiguinha, sabe? É todo dia conscientizando um aqui, conscientizando um ali. Aquele um que se tornou consciente vai conscientizando os demais. Então, assim, nós temos um cenário aí brasileiro muito grande ainda para avançar,
sabe? Então, vamos enfrentar esses desafios de preconceito, de tabu, mas a gente não pode desistir, porque é para um bem comum. Exatamente. E falando já sobre a questão do posicionamento, Bruna, eu separei uma pergunta pra ti, porque eu vi que no teu Instagram você realmente, cara, tu abre a câmera ali e você fala, e até esse episódio que você teve do banheiro, dava pra ver que você estava muito nervosa com a situação. Por mais que é algo que você tenha essa consciência, por mais que é algo que você tenha esse conhecimento, não é algo que, ai, meu Deus, mais uma vez. Não, é algo que fragiliza a gente, né? Que gera esse desconforto, né? E por você se posicionar com tanta firmeza, não só nesse caso agora, mas assim, desde o teu início que você vem nesse posicionamento, tu já enfrentou muitas críticas ou até mesmo tentativas de te silenciar, de tipo assim, ai guria, tu vai falar sobre isso, pelo amor de Deus. Olha, não tive. Que bom. Não tive. Agora, com essa repercussão, né, chegando muitas pessoas no perfil, tiveram, sim, alguns comentários. Por exemplo, pra você ver o absurdo, né, de toda a situação que aconteceu, a pessoa enxergar unicamente uma questão. Uma pessoa comentou o seguinte, em todas as letras maiúsculas, assim, não acredito que você senta em banheiro público. Nossa. De tudo que aconteceu. Essa era a preocupação dela. Sabe? De pessoas misturar essa situação com política, por exemplo. O que tem a ver? Né? Se o caráter depende de mim, de você enquanto cidadão, sabe? Somos seres individuais com identidades próprias, né? Únicas. Então, assim, teve alguns desafios em relação a comentários. Por exemplo, mas estranho, né? Ter um celular gravando justamente ela, como se eu tivesse implantando um celular. Então, assim, como é que o cara ia sair algemado? Eu iria chamar a polícia? Haveria uma investigação? Assim, mas eu entendo, porque tem muitas pessoas na internet a todo custo querendo visibilidade. Exato. E eu, na verdade, era muito pelo contrário. Eu achava, assim, que entendia que era necessária essa visibilidade, porque é um tema que precisa alcançar o maior número de pessoas possível, mas a minha preocupação primária não era essa visibilidade. Era, nossa, eu não consigo alcançar 100, mas se eu conseguir alcançar esses 5 vão multiplicar, sabe? Esse conhecimento, essa informação. E a gente, mesmo que seja aos poucos, a gente vai fazer a diferença na sociedade. Então, tiveram esses comentários, mas assim, desde a minha trajetória do início do projeto e até anterior ao projeto, eu tive mais, assim, mais aceitação, mais palavras de apoio, de incentivo, até mesmo porque são poucos que, como posso dizer, veste a camisa em relação a essa pauta. Então, assim, eu vejo, assim, que a população, embora elas tenham um tabu, quando tem alguém, né, que levanta essa bandeira, elas dizem, nossa, mas isso é muito importante, sabe? Então, eu posso dizer, assim, que eu fui muito bem aceita, recebo muitos elogios, muito carinho por parte das pessoas. Então, assim, numa proporção, esses comentários são mínimos. O que eu faço é apenas bloquear, não está para somar, está para dividir. Então, peraí, aqui não é o seu lugar, né? Com muito carinho, com respeito, inclusive, eu, né, bloqueio essas pessoas e a vida que segue. Elas não vão me paralisar. Graças a Deus, né? E quais que são os próximos passos pro Guardiões da Inocência? Tem algum outro projeto de expansão? Alguma coisa que tenha aí bolado já? Então, desde o ano passado até início desse ano, nós fomos classificados em 2 editais de fomento à cultura. Que legal. Fomos aprovados no edital PNAB em primeiro lugar. No edital Sindec, aqui de Joinville, em terceiro lugar. E esses projetos, o primeiro deles, né, o do PNAB, ele contempla realizar palestra lúdica em todos os CRAS e todos os CREAs do município aqui de Joinville. Né, vamos começar, possivelmente, a partir do mês que vem, a execução. No do Sindec, a proposta foi realizar palestras lúdicas, né? Como eu te falei, né? Voltado a todo esse tema, em todas as escolas estaduais aqui de Joinville, no ensino fundamental 1, para crianças do 1º ao 4º ano. Legal. Então, temos bastante trabalhos para fazer. Não só isso, né? A gente faz também trabalhos paralelos, convites, né? De igrejas. Uma das questões que eu gostaria até de complementar a fala anterior, é que normalmente a gente acha assim que a igreja, ela tem um certo bloqueio. Sim. Até tem
um certo tabu. Mas quando você apresenta de uma forma respeitosa, de uma forma que também respeite os valores dela, mas que não abra mão de levar conhecimento e informação, elas aceitam. Aqui em Joinville fui em diversas igrejas, diversas escolas, casas acolhedoras, praças e muitos desses eventos promovidos pela própria igreja. Então, assim, eles têm até um receio, até um tabu, mas a partir do momento que você chegue com a informação e o convença, sabe? Então, fora esses trabalhos que a gente vai executar através dos editais, nós temos convites paralelos, né, como entrevistas, podcasts e tudo mais. E também vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o Maio Laranja. Estamos aí no mês de abril, Maio Laranja está chegando. Para quem não sabe, o Maio Laranja é um mês de conscientização e combate à exploração sexual infantil. E vamos gerar aí um grande movimento. Inclusive, gostaria de deixar o convite para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. É dia 17/5, às 15 horas da tarde. Vamos nos encontrar em frente à Câmara de Vereadores para fazer uma grande carreata, com uma mensagem muito forte: não mexam com as nossas crianças e adolescentes. E você que é de Joinville, você que mora aqui nas cidades vizinhas, você é o nosso convidado, sabe? Eu sempre digo assim que indignação sem ação não salva nenhuma criança. Exatamente. Muitas pessoas ficam indignadas, ficam revoltadas quando vê uma notícia, mas e aí, o que você vai fazer diante disso? Não dá apenas para ficar assistindo. Então vamos levantar essa bandeira, vamos trazer esse assunto para discussões familiares, para as rodas de conversa, para amigos, conscientizar outros pais, compartilhar conteúdos como esse, não só meu, inclusive sobre conteúdos. E pegando ali, né, a deixa sobre como ensinar a criança no dia a dia, a reconhecer situações, né, enfim, educação emocional e preventiva. Eu tenho um canal no YouTube, não sei se você já viu. Já vi, eu vi no teu link, na tua bio tem essa informação, né? Isso. Ali eu trago bastante contação de histórias, falando, né, de uma forma leve, divertida, respeitosa, inclusive respeitando o desenvolvimento da criança, que é um cuidado que a gente sempre tem. Por exemplo, nas palestras lúdicas, eu nunca uso o termo abuso sexual. Eu falo toque do sim, toque do não, segredo bom, segredo ruim. Para que a criança, ela possa ser respeitada, né, na sua inocência. Já começa por aí. Então, para você que está nos assistindo, que tem criança em casa, que tem filhos, sobrinhos, enfim, compartilha os vídeos no canal no YouTube, que são muito ricos, né? Hoje as crianças, elas estão aí, né, expostas ao mundo da tecnologia. O tempo todo. Eu até trabalho para que as crianças possam ser resgatadas mais pro brincar, pro, né, enfim, para, como posso dizer, para essa ludicidade, mas se for para assistir, então que sejam conteúdos relevantes, que ensinem alguma coisa, né? Você vai estar deixando também o link na descrição. Pra você que tá acompanhando, quer ir de fácil acesso, clica aí no link já do canal do YouTube da Bruna. É Guardiões da Inocência, Guardiões da Inocência. Perfeito. Fácil de achar também. Na pior das hipóteses, vai lá na aba de pesquisa, coloca Guardiões da Inocência, com certeza já vai localizar. No perfil do Instagram da Bruna também tem o link lá pra você. E aqui nessa descrição do episódio também vai ter. Pra ter mais de fácil acesso, não tem desculpa, a informação tá tão acessível. E o que você falou, Bruna, é perfeito. Assim, a indignação sem ação não vale de nada. E hoje em dia a gente vê muita gente fazendo todo aquele alvoroço, falando, mas não fazendo nada. Então, de que serve, né? E pode contar com a gente, dia 17 de maio? 17 de maio. Estaremos todos presentes lá, com certeza, para dar apoio a esse movimento. E estaremos também divulgando na nossa rede social para que a gente possa levar mais pessoas nesse movimento também. E pra gente seguir pro encerramento, Bruna, se você pudesse deixar um recado para as mães, pais ou cuidadores dessas crianças, ou educadores que estão acompanhando a gente também, né? Qual que seria, assim, o principal recado que você gostaria de deixar hoje com tudo que a gente falou hoje? Invista na criança. Valorize a criança, ouça a criança. Mostre para a criança que ela pode contar com você. Diga todos os dias para o seu filho: filho, filha, a mãe se importa com o que você pensa, com o que você fala, com o que você sente, com tudo que acontece com o seu corpo. E se algo te incomodar, se algo te deixar triste, com medo, com vergonha, conta para a mãe, conta para o pai. Eu vou estar sempre aqui para te proteger e para te ajudar naquilo que for preciso. Porque o silêncio, ele também comunica. As pessoas acham que não falar sobre o assunto, não, né?
Não, o silêncio também comunica. Comunica o quê? Que a criança não pode falar com você sobre aquele assunto. Então, demonstre para o seu filho que existe um diálogo aberto para tirar dúvidas. Porque muitas vezes, mas meu filho, eu vou esperar a hora certa de falar sobre isso. Quando meu filho me perguntar, acredite, se o seu filho tiver dúvida, e você não demonstrar que tem uma comunicação aberta, ele vai pesquisar. A informação, ele vai atrás da informação. E muitas vezes acontece o quê? Com o celular na mão, vai pesquisar no celular. E aí o que vai vir, muitas vezes, é uma informação totalmente deturpada. Sim. E muitas vezes que não condiz com a verdade ou até mesmo com os valores familiares. Então, conversa a respeito, tem livros maravilhosos infantis, como falei, tem vídeos educativos na internet, não existe desculpas. Vamos investir nas crianças, porque é melhor o custo do cuidado do que o custo do reparo. Perfeito, Bruna. E assim, tu mesmo falou no início que é importante também, você falou sobre igrejas e tudo mais, e o Guardiões da Inocência, você não fala sobre religião, Não. né? Indiferente de qual seja a religião. A intenção é gerar essa consciência, gerar esse ensino, gerar essa percepção dos assuntos, né? Então, como é que o pessoal faz para te contatar, para fazer a contratação de uma palestra? Como é que funciona? Certo. Ali no próprio Instagram, né? As pessoas enviam mensagem no direct, perguntando como é que funciona e tudo mais. Inclusive, em breve nós vamos lançar uma campanha muito bacana que se chama Sede de Proteção, onde vai viabilizar, né, a nossa ida, o nosso trabalho até instituições que não tenham recursos, né, para investir num assunto ou, enfim, num trabalho como esse. É importante ressaltar também que o nosso projeto é sem fins lucrativos. Embora as pessoas achem que projetos sem fins lucrativos não possa ter lucro, não, ele precisa de recursos financeiros para se manter, né, para se sustentar. Então, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do meu celular também, né? Quando é presencial, eu compartilho ali os cartõezinhos de visita, mas no Instagram, ali tem acesso, você pode estar entrando em contato, eu mesma vou responder, ou alguém da minha equipe. Gostaria de ressaltar também que, embora eu seja idealizadora e a palestrante principal, eu tenho toda uma equipe por trás também trabalhando de forma maravilhosa, inclusive aqui, enquanto eu estou aqui, eu tenho uma delas aqui, a Sabrina. Vou mandar um beijo aqui para Sabrina, que é meu braço direito, a minha família, o meu esposo também, que está sempre me acompanhando, me apoiando, me incentivando, compreendendo o valor, a importância dessa causa. E eu sempre digo que nada fizemos sozinho. E quando a gente decide fazer, Deus envia anjos para nos ajudar. Legal, Bruna. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a você. Acredito que a gente vai ter que marcar um outro papo pra falar mais a fundo sobre o Guardiões da Inocência, porque agora eu fiquei bem curiosa pra entender como é que surgiu total esse projeto, mas já foi incrível receber esse tipo de informação e perceber o quanto tu tem amor pelo que você faz também, né? Acima de tudo. Então, obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. E se tu quiser deixar uma mensagem final, esse é teu momento pra gente conseguir encerrar. Vamos lá. Olha, precisamos nos informar. Porque a informação, ela prepara o nosso espaço para avançar. E a falta de informação deixa um espaço para os abusadores atuarem, né? Então, assim, a inocência das pessoas, a falta de informação, permite que esse espaço seja confortável para eles. Eu sempre digo que abusadores e pedófilos, eles não podem se sentir confortáveis no nosso meio. Então, fale, compartilhe, invista em conhecimento e tenha a consciência de que o mal, ele pode estar mais perto do que a gente imagina. Fica com essa aí. Então, olha só, você que tá acompanhando a gente, por favor, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal da Bruna também, acompanha, incentive esse tipo de projeto também, né? Dê apoio a esses projetos para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas. Segue a Bruna lá no Instagram, vai estar subindo mais uma vez o QR Code aqui do Insta da Bruna, tá? Para você acompanhar esse projeto social também. Se quiser contratar o serviço dela, também faz esse favor de entrar em contato. Posso deixar o teu WhatsApp na descrição, aquele que a gente conversou com você? É aquele mesmo ou não é aquele número? Eu prefiro que entre no Instagram, Perfeito. Sabe por quê? Porque como a gente está à frente de um conteúdo sensível, tem Perfeito. muitas pessoas que
do mal, vamos Sim, dizer assim, sim. que né, querem retalhar a pessoa, perseguir e tudo Não mais. vem pra Então, agregar em nada. ontem, por exemplo, eu recebi um trote, ontem à noite mesmo. Ai, meu Deus, que delícia. Então, assim, como é um celular, por enquanto, Uhum. particular, eu prefiro, né, ter esse cuidado. Perfeito. E em relação ao apoio, esqueci de mencionar Uhum. aqui, que inclusive você que é empresário, que deseja investir numa causa, invista nessa. Sabe? Invista porque crianças protegidas hoje são funcionários, são cidadãos, são profissionais amanhã psicologicamente, fisicamente, emocionalmente mais saudáveis. Né? Então, você que gostaria de investir nessa causa, o nosso projeto ele tem apoiadores, você pode investir nesse projeto e eu acredito que teremos bons resultados e aqui a terra é fértil, então pode plantar. Que lindo, é isso. Então, Bruna, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, produção. Obrigada, Sabrina. Quem sabe eu vejo, vocês vão ver a Sabrina, quem sabe aqui. Vamos descobrir nos próximos capítulos, fica de olho aí. Já segue a gente lá no Instagram, então, para acompanhar quando sai esse episódio no ar, acompanhar os cortes, acompanhar as fotos também daqui. E até o próximo vídeo, então. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje.